Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos ensina e nos ajuda a darmos conta da vida, nos ajuda a dar conta da nossa missão enquanto discípulos missionários, colaboradores de Jesus na construção do seu reino. Jesus vem hoje nos falar que Ele não nos abandona, que nós valemos muito mais do que pardais, e por isso Deus cuida de nós. Ele está sempre junto da gente. Ele dá força para vencermos os nossos medos e também os nossos pecados. Então a liturgia vem nos encorajar para enfrentarmos a vida e os desafios da nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos um trecho, do profeta Jeremias. E não sei se vocês conhecem um pouco da história de Jeremias. Jeremias, ele teve uma vida muito sofrida, e é daí que vem também o nome, do livro que ele também escreve, Lamentações. Então na Bíblia nós temos um livro que chama Lamentações, foi escrito por Jeremias, fruto então do seu sofrimento, das suas dificuldades, dos seus problemas, das pedras que ele encontrou pelo caminho. Jeremias é um homem que tem uma visão da vontade de Deus, é um homem que consegue sentir qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua comunidade, para a vida do seu povo. E sendo assim, Jeremias, apesar de ter encontrado durante a sua vocação profética muitos percalços ao longo do cumprimento desta vocação, então Jeremias foi um homem de coragem, foi um homem de audácia, porque Jeremias, sabendo da vontade de Deus para a sua vida e para a vida do povo, ele foi corajoso em não se calar. Jeremias, ele pregou a palavra. Jeremias, ele denunciou as injustiças, ele denunciou a vida errada do povo. Jeremias foi um homem que pregava a conversão, apontava o que era o certo, o que era o errado, ele corrigia. Agora vejamos, nós, seres humanos, não gostamos de ser corrigidos. Nós, seres humanos, não gostamos de ser orientados.
Nós não gostamos que alguém mexa na nossa ferida, alguém nos aponte dizendo o que é certo, o que é errado, o que nós estamos fazendo de besteira na vida. Nós não gostamos disso. Nós incomodados que ficamos, esta pessoa que se aproxima, que fala, que aponta, que corrige, o que a gente faz? A gente exclui, a gente rejeita, a gente tira fora. É isso que nós fazemos. E foi justamente isso que fizeram com a pessoa de Jeremias. Como ele sabia o que ele tinha que pregar, sabia a condição da vida do povo, ele começou a falar. Foi corajoso, foi audacioso. E daí o que começou a acontecer com Jeremias? Começou a ser rejeitado, começou a ser perseguido, começou a sofrer ameaças de morte. As pessoas queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Jeremias até fica chamado de profeta da desgraça. Ele é aquele que desfaz as rodinhas. Então, se na esquina tinha um grupo de amigos conversando, alguém via Jeremias, todo mundo se dispersava. Ia uma pessoa para cada lado. E lá vem o profeta da desgraça. E vem aquele que só chora, aquele que só lamenta, aquele que só reclama, aquele que só profetiza coisas ruins. Era da vontade dele? Não. Mas era justamente o que ia acontecer se o povo não se convertesse, se o povo não mudasse de vida. Ele só anunciava verdades. Então a verdade, ela incomoda. E nisto as pessoas começaram a persegui-lo. E o que fez Jeremias diante dessa situação? Desistiu? Porque é exatamente isso. Quando a gente é corrigido, quando a gente é orientado, quando alguém fala alguma coisa para a gente, o que a gente faz? A gente desiste, a gente para, a gente abandona, a gente não quer saber de mais nada, rejeita a pessoa que nos falou. Mas qual foi a posição de Jeremias? Ele foi persistente, ele foi teimoso, mas aqui com uma teimosia boa, porque geralmente o teimoso é aquele que faz uma coisa errada, vê que está errado, é corrigido e continua no erro. Isso é um teimoso nato. Agora, a teimosia de Jeremias foi uma teimosia boa, porque ele persistiu. E é justamente isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Ele dizendo: obrigado, Senhor, que apesar de todo momento eu escutar as pessoas dizendo: esse daí não presta, esse daí vamos denunciá-lo, esse vamos prender, vamos matá-lo. Apesar, Senhor, de eu escutar a todo momento essa rejeição, essa perseguição, o Senhor me deu força para continuar na minha missão. É isso que nós ouvimos no discurso hoje da primeira leitura. E quantas vezes nós também não temos essa noção, esse sentimento, esta visão como de Jeremias, de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Então nós não podemos nos calar. Diante de ver o mal, ver que alguém está no caminho errado, nós não devemos nos calar. Claro que muitas vezes a gente vai ali pisando em ovos, com muito cuidado, para que a pessoa não se chateie, para que a pessoa não fique brava, mas nós precisamos falar. Nós não podemos nos calar. E o Senhor nos dá a palavra certa, o Senhor nos dá a força. Agora também, a partir da primeira leitura, nós devemos nos colocar do outro lado, não só do lado de Jeremias, o qual prega a verdade, que fala da vontade de Deus, de ser insistente, de não temer as rejeições, mas também do outro lado daquele que escuta a correção, daquele que ouve a orientação. Nós então não podemos viver como teimosos, persistindo no erro, mas que a gente busque a conversão. Mas como Jeremias, nós então devemos ser persistente. Não ter medo se o outro vai virar a cara para você, se o outro vai deixar de gostar de você. Faça aquilo que é justo, faça aquilo que é correto. Se você vê que aquilo que a pessoa está fazendo vai se tornar um mal maior e que as coisas estão saindo fora do controle, fale com muita cautela, com muita misericórdia, mas não tema em viver como Jeremias, Não tenha medo de viver a vocação. E o evangelho que nós ouvimos, o evangelho de Mateus, tem um eco da primeira leitura.
onde então Jesus está preparando os discípulos também para sair em missão. E ele então precisa orientar os discípulos. E por 3 vezes, Jesus, só nesse trecho que nós ouvimos, por 3 vezes Jesus diz: não tenhais medo. Não tenham medo. Por 3 vezes Jesus então dá esse ânimo, dá essa força para os discípulos, para a dificuldade que eles vão encontrar. O medo, ele faz parte da vida. Como eu já por diversas vezes já falei sobre isso com vocês. O medo é inerente a todo ser humano. Então, quando nós somos crianças, nós temos medo de criança. Como eu sempre uso, quando somos crianças, nós temos medo do quê? Do escuro, do bicho-papão, do monstro que está no armário, do homem do saco, né? Temos medo dos pais, ou pelo menos devemos ter medo dos pais, né? Então, são medos próprios de criança. Quando a gente passa a ser adolescente, a gente deixa esse medo de lado. E a gente começa a ter medo próprio de adolescente. Será que eu sou bonito? Será que alguém vai gostar de mim? Será que meus pais me amam? Será que de fato eu sou filho dos meus pais, não sou adotado? São os medos que todo adolescente tem. Depois, quando passa para a fase adulta, os medos também se modificam. E daí nós temos medo de não dar conta de pagar os boletos, de constituir uma família, de arrumar um emprego, de ser realizado, de dar conta de cuidar de filhos. São os medos próprios dessa faixa. Assim, quando nós chegamos mais idosos, que ficamos com medo de ficar doentes, acamados, de sofrer para morrer, né? São os medos que nós temos nas diversas fases da nossa vida. O medo, apesar de ser presente, ele pode ser bom, mas ele também pode ser ruim. Quando que o medo pode ser bom? Quando ele nos torna uma pessoa prudente. É perigoso uma pessoa destemida. Eu enfrento todo mundo, eu não tenho medo de nada, eu faço de tudo. Isso é perigoso. Agora, o medo é bom porque nos torna pessoas, então, prudentes. Como eu sempre brinco com vocês, a gente não pega o carro a 300 por hora e sai com ele aí em Anguera. A gente não vai tomar 1 litro de veneno, porque a gente teme perder esta vida. Então a gente zela pela vida. Então o medo é bom também. Mas o medo também é prejudicial. Por que ele pode ser prejudicial? Quando nós então deixamos de falar aquilo que precisa ser dito. Quando nós deixamos de amar quem precisa ser amado. De perdoar uma pessoa que precisa de perdão. De viver como nós devemos viver. Então o medo, por muitas vezes, se não que nos deixa prudente, ele acaba nos atrapalhando, acaba nos deixando enrijecidos, vai nos deixando paralisados. O medo nos deixa parados, e isso não é bom, porque a gente deixa então de falar, de amar, de perdoar, de viver, de passear, de sair de casa. Se a gente tiver medo, excessivo das coisas, a gente não faz nada e passa a vida inteira com uma vida minguada, com uma vida medíocre, com uma vida pequena, porque o medo não nos permite arriscar, o medo não permite, a ter audácia, a ter coragem, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então que nós não nos deixemos tomar pelo medo, apesar do medo ser presente e nos deixar prudentes, que o medo não nos atrapalhe na nossa vida e na nossa missão. Que no dia de hoje, peçamos então a Deus essa sua graça, essa sua fortaleza, e que nós possamos buscar sempre na Eucaristia o ânimo e o auxílio para então vencermos os nossos pecados e também vencermos os nossos medos. Porque dentre todos os medos, bons e ruins, nós temos um que devemos ter. É um medo razoável, que é o medo da morte eterna. Devemos ter medo do pecado, porque é este que mata o corpo e mata a alma. É deste medo que nós sempre devemos ter. É um medo razoável.
que mata o corpo e mata a alma. E quantas vezes nós facilmente caímos no pecado? Quantas vezes, tememos a tantas coisas que estão ao nosso redor e esquecemos de cuidar para não cairmos em tentação. E aí nós nos distanciamos de Deus, vamos perdendo o sentido da vida, nós vamos nos sentindo vazios, nós vamos nos sentindo fracos, nós vamos abandonando tudo e todos, porque justamente nós então esquecemos de temer o pecado, que é esse que nos afasta de Deus. Então que Ele nos ajude e que nós tenhamos esse medo presente e que todos os outros sejam para o nosso verdadeiro bem. Assim seja. Permanecer